ele nos faz remeter muito essa individualidade da qual nós vivemos. É um capítulo nada fácil. Se alguém leu esse capítulo, vai perceber que não é nada fácil esse capítulo, mas ele nos tem muita coisa a ensinar. Nós podemos assim passar semana, 2 semanas, só trabalhando nesse capítulo. Então eu vou procurar, irmãos, resumir esse capítulo e ler ele na medida que vai acontecer o explanar da palavra, irmãos. Mas eu gostaria de colocar nesse capítulo para nós, como reflexão. Já veio caminhando, e eu fico muito feliz que o Eliseu sabe usar exatamente o exemplo do forjar e fazer uma espada daquele ferro duplo, bruto no caso. E aqui, agora esse texto nos também remete a algo bem interessante, é sermos individuais, ou seja, nós muitas vezes queremos na nossa individualidade, nos erros, encontrar culpar o outro. Lembra que eu sempre digo assim, é bom achar um culpado. A gente se omite da culpa, né? E o texto de Ezequiel, capítulo 18, ele se encaixa exatamente nesse raciocínio, culpar o outro. E hoje em dia, se nós olharmos pela estrutura política, estrutura escolar, industrial, tudo aquilo, a gente sempre remete a culpa a um outro, a um outro, a um outro. Tá? E, então, achar um culpado ou culpar o outro é muito fácil. E aí eu gostaria de colocar assim para nós, irmãos, essa reflexão. Falar sobre o tempo da escrita desse livro de Ezequiel. Ezequiel era filho de sacerdote, filho de sacerdote, e ele escreveu esse livro na época em que Judá, o reino do norte já estava no exílio, e agora o reino do sul, que era Judá e uma parte de Manassés, eles estavam para serem levados cativos para a Babilônia. E aí Ezequiel entra como profeta único, bem único. O que Ezequiel escreve, não encontramos em parte nos outros profetas da época. Mas entra um pouco Ageu, é na época de Ageu, e também na época de Zacarias. Mas eles eram tão individuais que eles focaram na mensagem sempre de uma forma diferente de um do outro para com o povo de Deus. E essa época era em 597 a.C. 597 a.C. Eles escreveu isso e com a sua origem sacerdotal, não era sacerdote, era um homem casado, e ele sofreu muito, porque antes de que o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, aí a esposa faleceu. Podemos talvez imaginar que talvez estava doente, ou talvez a forma dela sofrer pelo povo ser escravizado agora, ser levado para a questão da Babilônia. Talvez tudo isso concordou para acontecer a morte dela. E aí eu quero colocar um pouco para nós, irmãos. Ezequiel escreve o livro dele especialmente para o povo que fica em Jerusalém, em Judá, que é especialmente em Jerusalém. Ele escreve de uma forma bem especial para esse povo. Por quê? Por esses que ficaram eram, a maior parte, idosos, os aleijados, os pobres, os famintos, os doentes. Para esse povo que fica lá em Judá, na região de Jerusalém, ele se dirige com esse livro. Aí podemos então agora encontrar no capítulo 18,
por que ele pega tão pesado para esse povo que está culpando os outros. E essa questão de culpa, irmãos, culpar os outros, nós encontramos isso em Números e em Deuteronômio também. O povo de Israel veio para Moisés culpar a Moisés, culpar a Deus, culpar também na época da dificuldade no deserto. Lembra que nós já falamos sobre isso, e que agora de repente esse povo se remete à memória de Moisés, se remete à memória de Moisés, e aí entra a questão deste individualismo, irmãos, tá? Aí eu coloco como raciocínio para entendermos essas divisões, esses pensamentos. Individual diante de Deus. Primeiro pensamento é: nós temos uma responsabilidade pessoal diante de Deus, bem pessoal, porque nós somos únicos. Nós somos únicos. Diante de Deus não tem pessoa igual. E também na sociedade, em documentos, não há pessoas iguais. Sim, todas elas são diferentes. Então, Ezequiel, ele coloca essa diferença para o povo. E aí vem, irmãos, o individual diante de Deus. Capítulo 18 de Ezequiel, que vai até o versículo 20. Capítulo 18, verso 1 ao 20, irmãos. Eu vou estar lendo esses versículos, é um texto bastante longo, mas é necessário nós lembrarmos uma vez o quanto Deus trabalha também hoje na nossa individualidade. E como nós somos tão presentes naquela época e que nós não estamos fora desta época. Só muda os números, os anos. Eu sempre digo assim, para a época do Ano Novo, dia 31, se faz tudo como nós também já fizemos, aquele momento especial, tudo aquilo para o novo ano. Mas a louça que você deixa no ano de 2022, à noite sem lavar, no dia 1º de janeiro de 2023, ela ainda está lá. Ela não sai, você tem que lavar ela. Tão individual nós somos diante de Deus no nosso dia a dia da vida. E aí passo a ler para nós. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se engordaram. Alguém de vocês já comeu uma uva verde? Alguém de vocês já comeu um caqui verde, aquele que não é o enxertado, que não é maduro? Qual é a sensação que está dentro da boca? O caqui fica na língua. Ele não chega nem na garganta, porque ele já trava na língua. Mas a uva, você sente o azedume na língua, mas ela trava totalmente logo em seguida a tua garganta. E isto era um provérbio que veio lá já da época de Moisés, querendo culpar o outro. Então, aqui agora, este povo que fica em Judá, que literalmente é a classe inferior, que nós estamos vivendo a mesma época também, nesse sentido, com classes inferiores. E aí está aumentando cada vez mais, é uma preocupação mundial, não é apenas brasileira, ou de Joinville, tá? Eu me assustei muito na semana quando disseram, num lugar, somos parabenizados ser a melhor cidade do Brasil para morar, Joinville, mas uma cidade que tem 600 e alguns mil habitantes, tem 70 mil pessoas passando carência. Mais de 10%. Veja que contradição nós temos na nossa vida. E isto era para esse povo também. É o nosso Deus, Ele prometeu estar conosco. E agora tudo que está acontecendo, aí eles começam a dar culpa no seu passado, nas pessoas do passado. Então,
responsabilizar os pais pelos erros em minha vida. E aí entra, irmãos, algo que a gente precisa pensar muito e pensar. É muito comum na saúde. Ah, você tem isso porque o teu pai e tua mãe têm isso. Ah, é genético, o teu passado. É uma culpa, mas aí os nossos pais também tiveram seus pais. E esses pais também tiveram seus pais. E parece que nós estamos colocando essa responsabilidade individual, ou seja, do passado, sempre algo novo dentro de nós. E nós não conseguimos nos livrar disso. Não nos conseguimos livrar. Porque a gente sempre procura o culpado. Ah, por causa do meu pai. Com o meu problema de saúde que eu estou passando, irmãos, está bastante ainda sensível. Eu fiquei muito meditando essa semana sobre esse texto. E aí, quando eu fui na farmácia para buscar o remédio, para ter informações sobre aquilo que a médica receitou, ele me perguntou bem claro: alguém da tua família teve diabetes? Olha uma vez aonde ele me joga para eu lembrar. Para eu lembrar. No fundo, querer me desculpar se de repente eu tenho uma diabetes, que ela é originária do meu pai. Então vejam bem como o povo de Israel colocou esses erros como desculpa para Deus. Para Deus. Se nós olharmos como Deus nos criou e vermos que nossa vida, a maneira como nós somos, é um dom de Deus, é um presente de Deus, nós temos uma liberdade de consciência e uma liberdade de pensamento. Aí de repente vem questões atuais. Ontem à noite passou na Record News a questão da adolescência, estupro e tudo aquilo, do Nordeste, crianças com 12, 13 anos se casando, mas não podem casar. Então eles vivem juntos até os 18 anos, ou até 16 anos, até que os pais podem autorizar. Tá? Então, com crianças, 13 anos e meio, já tem criança no colo, crianças bonitas. Mas se você olhar para isso que eles mostraram, estava lá a mãe adolescente com bonecas. Mas a boneca foi dada para a filha já. Mas a mãe já tem pensamento de brincar de boneca. Então, parece que isso vai culpando. Ah, é por causa da pobreza, é por causa disso ali. Não, irmãos. A pobreza é algo de consciência. A pobreza é algo que você não resolve na sua vida. E Jesus mesmo falou: os pobres sempre têm convosco. E a gente culpa depois os assaltos e tudo aquilo para a linha social, daqueles menos abastados e tudo aquilo. Irmãos, com certeza isso acontece, é uma consequência. Mas nós temos que lembrar que a nossa memória diante de Deus não tem o direito de culpar o ontem. Não tem o direito. Tá? É isso que Deus está nos colocando através de Ezequiel ao seu povo da época, em dizer: não responsabilize os vossos pais, porque agora vocês estão aqui abandonados em Judá, ou seja, em Jerusalém, e os que estão com boa vida foram levados cativos para a Babilônia. Não culpe os pais de vocês. Vocês tiveram praticamente mais de 1000 anos de chance para mudar a sua forma de viver, a sua forma de pensar. Então, irmãos, Deus nos dá a chance de podermos fazer uma mudança. Ele nos dá a chance. Não culpemos o outro. Continuando. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação,
não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes. Irmãos, não é real. Sabe quando eu reli, eu percebi como esse texto é real. Parece que nós estamos vivendo essa situação hoje. Mas aí vem novamente quando diz o versículo 3, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais irei este provérbio em Israel. Deus está chamando a atenção para esse povo através da escrita de Ezequiel. Eu estou aqui. Eu estou fazendo isso, tudo está acontecendo porque vocês escolheram um caminhar errado. Um caminhar errado. Há muitos anos atrás, num grupo de jovens em Londrina, aí a Folha de Londrina era um jornal baratíssimo para que todo o povo da época pudesse ter. Cobrava, mas era bem em conta. E Londrina, naquela época, tinha 40 mil habitantes. Era a cidade que mais tinha crescido na época, no Brasil. Porque se devastou, a produção de café, tudo aquilo. E os ingleses entraram, os japoneses entraram, os chineses entraram, os suíços entraram. Então a cidade se desenvolveu. Entrou dinheiro e foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, irmãos, naquele grupo de jovens, me deu no momento, a ideia de perguntar, quando vocês abrem o jornal, aonde vocês primeiro estão olhando no jornal? Aí eu disse, levante a mão quem lê o jornal. Praticamente todos, porque era uma classe mais social da igreja abastecida. Os pais têm jornal, tudo aquilo, e muitos levantaram a mão. Aí eu perguntei assim, de uma forma bem melhor, o que você lê primeiro no jornal? Aonde você abre o primeiro jornal? Horóscopo. Grupo de jovens da igreja responde isso em viva voz, horóscopo. Aqui Deus diz, deixe de comer carne sacrificada nos altos. Deixe de comer carne sacrificada. Isso, em outras palavras, deixe de olhar a sorte do horóscopo. Aí a segunda, eu perguntei, e você, onde é que você abre? Eu abro na página policial. Vocês percebem, irmãos, que o que é negativo e ruim que acontece, parece que atrai, que a gente busca. E Deus diz bem claro para eles, não faço isso. E pelo fato que vocês estão fazendo isso, vocês estão passando o que estão passando. Então, muitas vezes, irmãos, Deus nos coloca isso, cada um, a sua responsabilidade pelos seus erros. No versículo 4 que eu li, é bem claro, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Como a alma do Pai. Aí eu fiquei pensando, relembrando o meu pai. Mas aí vem uma outra pergunta para nós, irmãos. O que é mais fácil de lembrar dos teus passados que você conviveu, conheceu? O lado negativo ou, pelo tempo, o lado bom que deixaram? E aí eu fiquei lembrando do meu pai. Para mim, ele tinha muitos lados negativos. Mas de repente eu comecei a refletir que o meu pai tinha muito mais positivo do que o negativo. Uma pessoa pode ser honesta a vida inteira e de repente dá um esfalco de R$1 no seu trabalho que ele faz, isso fica falando para os outros. Então Deus está colocando isso, tudo pertence a mim, não pertence a você. A vida sua, a minha vida, é bem individual diante de Deus. Irmãos, isso me alegra, em saber que eu não preciso dar contas na minha vida pela vida do Gabriel, ou pela vida do Flávio, pela vida do Eliseu, do Antônio, do Hildo, do Marcos, do Valdir.
E assim a mulher vai dizer, não sou responsável pela vida de tal mulher, de tal moça. Sabe, irmãos, Deus é real. Cada um tem a responsabilidade pelos seus erros. Isso me deixa leve. Me deixa leve. Às vezes a gente, como pastor, se coloca no peso da igreja. E você às vezes se coloca como peso na família, ou até dentro da igreja também, ou no trabalho que você está. Continuando, irmãos. Não cumprindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada. E aí no versículo 8, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homens e homens. Esse versículo aqui, irmãos, nós temos que cuidar muito na interpretação. Ele me deu bastante trabalho para pesquisar e olhar. Esse versículo aqui ele está diretamente dirigido não ao que eu vou ao Hildo e digo, Hildo, eu precisaria de R$1.000. Você tem como emprestar? Tenho, pastor. Tu podes me emprestar, eu te pago juros. Não, pastor, não é necessário. Não, mas eu quero pagar juros. Essa é uma forma diferente. Aqui está escrito de usura ao agiota. Ao agiota. O povo de Israel que foi levado cativo para a Babilônia, eram muitos deles agiotas. E eles emprestavam para este povo pobre o dinheiro, talvez até para comer, e cobravam altos juros. Ele diz bem claro, usura. Usura é exatamente os juros que um agiota cobra. E quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas já se suicidaram por motivos do agiota? Em Vitor era uma tristeza, irmãos. Não sei se vocês chegaram a ouvir esse noticiário. O senhor começou granja de porco. Eu cheguei a conhecer pessoalmente a família. Conseguiu granja de porco, estava indo bem. Mas o homem não conseguiu pagar as dívidas do banco. E os juros eram baixíssimos, mas passando o ano, aumentava, passando o segundo ano aumentava, depois o juros era mais alto que o capital já. E é um descuido dele, um descuido. Aí o banco veio e avisou, estamos bloqueando o seu patrimônio, ele vai ser agora colocado no banco em leilão. E você vai perder tudo. Irmãos, uma propriedade, bonita, organizada, casal e 2 filhos que trabalhavam de forma de dia à noite. Não eram viciados em nada, só trabalhando, viciado em trabalho talvez. Mas não conseguiram pagar a dívida. O homem planejou matar a família. Envolveu todos. Aí ele pegou, não só do banco, ele pegou agiotas para talvez amenizar isso e deu uma bola de neve e programou matar a família. Mas o tiro dele não deu o que ele queria fazer. O tiro dele. Ainda conseguiram salvar a vida dele, mas está preso até hoje. Sabe, irmãos, quem faz usura com o seu próximo, faz usura com o seu próximo, ou a gente que faz usura, nós não temos uma tranquilidade. E nós tiramos a tranquilidade do outro. É isso que Deus estava dizendo para o povo, dizer, parem, não façam isso. Mas eles faziam. Aí eles agora foram para o exílio, para a Babilônia, e perderam tudo que emprestaram. Então Deus é bem claro para nós nesse sentido. Continuando. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Há uma recompensa para sermos justos. Uma recompensa.
E essa recompensa, irmãos, ela não é apenas a nossa vida aqui. Essa recompensa já vem com a nossa paz interior e uma vida eterna. Ela é sempre. Deus diz bem claro isso para eles. Todos pertencem a Deus, dando ou tanto justo ou injusto. Eu lembrei assim, já esses dias, sobre a questão da mãe do irmão Lírio. Tive o privilégio de viver 95 anos. Alguns de nós chegam talvez a 70, outros a 80. Né? O próprio texto de Salmo 90 diz isso. Mas olha uma vez, irmãos, esse tempo de vida, ele pertence a Deus. E vem a hora final. E todos nós vamos passar por esse momento do final. Nós nascemos para morrer. Mas olha o vão que tem entre o nascimento, que você cresce, para chegar no seu final. Quanta coisa está no meio de tudo isso. Quantos acontecimentos, quantas alegrias e quantas dores. E é isso que Deus está colocando aqui para esse povo que está ficando. Vocês me pertencem. E aí, continuando. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer coisa dessas, não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne santificada dos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tomar ou tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, e seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos de casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Vocês notam que aqui Deus está dando esse raciocínio ao povo que ficou lá em Judá, em Jerusalém, sofrendo consequências, mas ele diz: vocês têm chance de mudar. Você tem chance de mudar. Essa chance de mudar é como o irmão Eliseu colocou: nós nos moldamos. Nós vamos nos moldar. E aí eu lembro o seu Habetsreuter de Ibirão. Eu era criança. E ele fazia cabos de enxada, de pá cavadeira, de machado. E meu pai pediu, Moacir, eu tinha 9 anos. Ele morava distante da nossa casa. E aí ele disse: Moacir, vai lá no seu Habetsreuter. Eu não estava em casa, eu estava na casa da minha irmã morando. Mas de passagem em casa, ele me mandou até lá. Eu fui lá. E eu sei que era cabo de machado, era tudo madeira de lei. E ele sabia escolher a madeira para fazer o cabo, que não trepidava. Você já capilhou com uma enxada que o cabo não é firme e a enxada trepida? O teu braço cansa. As mãos começam a inchar porque você tem que forçar para a enxada estar firme. Assim é machado. O machado que o cabo trepida, você não corta onde você quer cortar, vai para o lado. E tudo isso tem a ver com o machado, com o cabo. E também junto com o forjar. Com o forjar da peça. Aí eu fui até no seu Habetsreuter, já um senhor de idade. E
ele estava terminando o último cabo de pá. Aí disse, espera, ele já está pronto, é só um pouquinho ainda. Os outros cabos já estavam sobre o canto da mesa de trabalho, eram 5 ou 6 cabos e esse ainda faltava. E ele pegou o vidro, cacos de vidro, e fazia o polimento do cabo. Caco de vidro, você já tentou polir? Caco de vidro. Mas tem aquele rolo para fazer a lisura do cabo. Aí eu perguntei, Sr. Robinson, você não vai se importar com o vidro? Não. Para que serve o vidro? Para não deixar pequenas frestas no cabo, para não entrar suor e provocar calos na mão. Irmãos, isso fazem 74 anos. A gente tem lembrança, e é isso que Deus está colocando para o povo. Eu dou toda a chance para uma mudança. Toda a chance. Para você não culpar com aquele provérbio daquela época, os meus pais têm culpa. Os meus familiares têm culpa. O meu chefe tem culpa. Minha professora tem culpa. E vai dando culpa, achando. E enquanto isso, estamos dando milho para o burro chamado Satanás. E quando passamos atrás dele, ele nos dá um coice. Sabe, é isso que Deus está colocando aqui para nós. Versículo 18. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Versículo 19. Mas dizeis porque não leva o filho à iniquidade do pai? Olha, aí tem a pergunta. Eles perguntam, será que essa iniquidade não vem do nosso pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Irmãos, Deus está colocando bem claro: você não é herdeiro de pecado. Você pratica o pecado porque você viu alguém praticar e você de repente se agradou dessa prática. Mas o outro não é culpado pelo erro que eu cometo. Nós somos responsáveis. Aí me faz lembrar Isaías ou Zacarias, esses profetas todos, mas entrando para os reis de Israel e de Judá. Ascasias era rei. Ele era terrível. Mas gerou um filho chamado Josias. E com Josias se descobrem os pergaminhos ou os rolos do profeta Isaías e dos mandamentos das leis. E vem o sacerdote e lê para ele, e dali em diante ele diz: acabou, a partir de hoje nós vamos comemorar a Páscoa. E dali em diante nunca mais se deixou de comemorar a Páscoa. E a Páscoa era algo lá do Egito, a libertação. E esse menino de 8 anos, sendo rei, começou a viver a graça e a misericórdia de Deus. Origem de um pai terrível, adúltero, um homem que adorava deuses, colocou dentro do templo a adoração aos ídolos. Mas o filho mudou, ele não herdou isso, porque cada um faz o que é responsável. Deus deseja a conversão e a renovação de cada um de nós. Isso agora, a partir do versículo 30
ao 31, irmãos. Deus deseja a conversão. Então vejam agora. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade de não vos servirá de tropeço. Levantai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, pois porque morrereis, ó casa de Israel. Olha a chance que Deus dá para esse povo. Esse outro trecho eu não li porque ele é uma repetição do capítulo, dentro do próprio capítulo. Mas Deus diz para o povo, através de Ezequiel, a esse povo que fica em Jerusalém, a classe social zero à esquerda. Ele dá chance para eles dizer, parem de pensar assim. Eu vou colocar em vocês um coração novo. Um coração novo. E depois nós vemos a história, como esse povo estava diferenciado quando Esdras, Neemias, e eles voltaram para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém. Esse povo, muitos ainda viveram lá. Mas algo diferente aconteceu. Eles não tinham condições de reconstruir Jerusalém e o templo. Quem é que deu todo o valor para eles poderem construir? O rei da Pérsia. E como é que o rei se conduiu disso? Ele viu o seu servo Neemias Cristo. E perguntou a Neemias, o que está passando? Por que estás com o semblante caído? Por que não olhas para mim com o sorriso que você sempre teve? Trabalhando aqui dentro no palácio, tendo tudo que você pode ter. Por que você está triste? Aí ele diz, o meu povo está sofrendo. Agora que ergueram um pouco, os inimigos estão entrando para tirar ainda esta. E aí ele deu soldados, cavalos, dinheiro, comida para levar a Jerusalém. A benevolência de Deus é algo que eles não perceberam que viria daqueles que levou cativo os seus passados. Um coração novo, um espírito novo. E Deus diz, né? Eu vou lançar fora de vocês todos esses erros. Mas vocês têm que reconhecer, então, Deus deseja a conversão. O que é conversão? É uma guinada total de sua vida. É exatamente o que Eliseu colocou para nós. É exatamente isso. Mudar, ser forjado. Dói, sim, dói muito. Alguém já colocou, quando você está forjando alguma ferramenta, se forjou já uma ferramenta, e coloca ela tão quente dentro da água, com a tua mão também na mesma água? É tanto quanto você colocar o dedo dentro da chaleira elétrica e ela esquentando a água. É um choque. Só que esse choque da chaleira, ela pode te derrubar. E o choque da água, ela te estremece. Tão forte é o impacto de uma transformação. E aí, somos exclusivos e dependentes de Deus. Nada de nós mesmos. Irmão, agora que nós estamos aqui, tudo que nós temos, ou como somos, não é nada de nós. Nós somos usados para administrar daquilo que Deus nos dá. Olha o versículo, para terminar, 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Olha a mensagem final que Deus nos coloca. Somos exclusivos. E essa exclusividade é apenas essa.
converter-se ao Senhor. É deixar-se moldar. É deixar de dizer, eu estou assim por causa deste, por causa disto, por causa daquilo. É nós olharmos para dentro de nós. E eu gostaria de repetir para nós, irmãos, exatamente esses pensamentos. Ser individual diante de Deus. Responsabilizar os pais pelos erros em minha vida não vale a pena. Cada um é responsável pelos seus erros, como também abençoar. E aí eu quero terminar o versículo 9 do capítulo, irmãos. Vejam o que nos traz o versículo 9. É algo fantástico dentro desse capítulo. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Esta é a bênção que nós temos nele. Não é a vida aqui, mas é a vida eterna. Todos pertencem a Deus, tanto justo quanto injusto. A conversão é pessoal e individual perante Deus. Muitos não concordam com o liderar e agir de Deus. Deus conhece a cada um e de forma bem pessoal. Deus deseja a conversão e a renovação de cada um. Somos exclusivos e dependentes de Deus. Nada de nós mesmos. Que essa semana nós podemos meditar sobre não achar culpado. Não achar culpado. Porque somos exclusivos para Deus. Amém, irmãos? Curvamos a nossa cabeça em oração. Pai Celestial, muito obrigado por sabermos que somos individuais diante de Ti e somos exclusivos. E saber que temos a bênção vinda de Ti, a bênção aqui enquanto estamos nesta terra e a bênção para a eternidade. Esteja conosco. E queremos te pedir assim ainda a Tua graça para a vida do irmão Lírio com a sua família, que estão adoentados por a falta da mãe que faleceu. E, Senhor, nós sabemos que isso é saudades, são tristezas, são dores, mas nós sabemos que Tu enxugas as lágrimas. Esteja com eles. E assim, ao Pai, também peço por nós, pelos nossos adoentados, aqueles que estão precisando da Tua presença como médico dos médicos. Cada um, Senhor, Tu conheces a cada um em nosso meio, de nossos familiares. Esteja assim, visitando, abençoando e dando a Tua graça para cada um. Em nome de Jesus.